Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre aquisição de dados. Eu vou mostrar como que a gente faz a coleta dos dados, como a gente aquisiciona esses dados e visualiza lá dentro dos programas. Essa é uma parte muito importante, que é justamente a parte que conecta, que interliga o seu experimento com o programa ou software. E lá no laboratório a gente tem três tipos de dispositivo de aquisição, três tipos de DAC. A primeira, a MyDAC, é um dispositivo muito interessante porque ele utiliza USB para se conectar com o computador. Enquanto que a do meio, a PCI 6251, ela vai dentro do computador. Você precisa ficar atento se o seu computador ele tem um slot necessário para você conectar esse tipo de placa. No caso esse modelo é um slot PCI. O seu computador tem que ter esse tipo de slot, senão essa placa você não vai conseguir colocar dentro do seu computador. E em terceira a gente tem a USB 6008, também é uma placa muito interessante, dá para fazer vários tipos de aplicação com ela. Essa plaquinha aí também ela é conectada no computador via USB. A primeira informação importante aí é a tensão de entrada. Tá vendo que as três placas elas trabalham com mais e menos 10 volts. Então você consegue aquisicionar um sinal que vai de menos 10 a 10 volts. Esse é o máximo que as três placas elas conseguem pegar. E uma diferença legal entre elas é a resolução. Eu vou explicar mais adiante o que é isso, o que tem a ver essa diferença de bits entre elas, que seria, na verdade, a resolução de aquisição da placa. E outra diferença também é na taxa de aquisição. As três, cada uma tem uma taxa de aquisição. Isso daí também mais à frente eu vou explicar direitinho o que isso quer dizer. Aí, então, se você estiver pensando em comprar alguma dessas placas, eu recomendo você comprar a MyDAC. A MyDAC ela é excepcional, ela tem muitas funcionalidades, ela tem sintetizador de ondas, se você quiser fazer gerador com ela você consegue fazer aquisição simultaneamente com gerar sinais, isso daí você vai ver no curso, que nessa parte de engenharia eletrônica, para caracterizar filtros, passa baixa, passa alta, isso daí vai ser muito bacana. Então pessoal, eu vou começar a mostrar para vocês aqui como eu coloco a DAC no meu programa. Aqui no bloco diagrama aqui, eu clico com o botão direito aqui na parte branca, e aí vai aparecer uma paleta com vários recursos, né? Eu tenho que vir aqui no Express. Aqui no Express, você vai ter a opção Input. E aí vai aparecer aqui no cantinho já o DAC Assistant. Esse cara aqui, a hora que a gente clica aqui, você arrasta para dentro do seu programa. Aí ele vai abrir um assistente para a gente. Esse assistente vai ajudar a gente a configurar a DAC. Como a sua DAC já está conectada via USB aqui no seu computador, ele já vai saber que tipo de DAC que você tem, um modelo, então ele vai dar todas as funcionalidades aqui de acordo com a sua DAC. No caso aqui, a gente vai querer aquisicionar um sinal. Que tipo de sinal? Vai ser um sinal analógico, tá vendo? E vai ser uma voltagem. Tá vendo? Ele já identificou a minha DAC aqui, e já me deu as opções de entrada que eu tenho. No caso aqui, pessoal, eu vou escolher essa aqui, a entrada 0. Vou dar um Finish. O programa vai aparecer uma outra tela. E aqui está aqueles limites que eu falei para vocês, de mais 10 a menos 10. E aí, no caso dessa DAC aqui, a MyDAC, ela é uma DAC diferencial. Depois eu vou mostrar para vocês o esqueminha de ligação, o que eu tenho que fazer com essa ligação. E agora, nesse exemplo inicial, eu vou configurar aqui para pegar apenas um ponto por vez. Cada vez que eu acessar a DAC, eu vou pegar apenas um ponto, eu vou pegar uma amostra de sinal. Tá ok? Depois eu vou mostrar que tem outras opções aqui dentro. Se eu quiser já rodar esse assistente aqui para ver o que está pegando lá na minha porta, eu já consigo. Se eu der um run aqui,
você vai ver que está pegando um valor aqui, ó, um determinado valor de sinal aqui, tá ok? Eu vou mostrar para vocês também o que eu liguei ali na minha DAC. Então é só dar um OK aqui. E aí o nosso assistente vai montar, ele vai buildar aqui, ó, o nosso bloquinho azul aqui. Na hora que ele acabar de buildar aqui, a gente vai fazer um programinha bem simples para aquisicionar o que tiver ali na entrada da DAC. No caso, eu coloquei um circuitinho ali com um sensor de luz. Eu vou mostrar já para vocês. Ó. Olha, o sinal vai sair desse ponto aqui, ó, desse quadradinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu vou fazer um programa no qual ele vai ficar rodando até a hora que eu clicar no botão de pare para ele parar. E eu já vou mostrar para vocês, ó, as estruturas de controle que a gente tem no LabVIEW. Tem a for loop e tem a while. Vamos pegar o while que eu vou mostrar para vocês. Ó. O while loop é uma estrutura de controle que enquanto eu não clicar, enquanto eu não mandar um sinal de true, enquanto eu não mandar um sinal de true aqui para esse terminal, que é o meu terminal que condiciona esse loop, ele não vai parar. Então aqui normalmente em LabVIEW a gente faz assim, ó, a gente clica aqui com o botão direito e dá um create control, ó, automaticamente ele já cria aqui pra gente, ó, um botãozinho para parar isso aqui, ele vai parar o while. Então eu posso vir aqui, ó, clico com o botão direito nesse botão e tiro esse label aqui, ó. Aí ele fica mais bonito aqui, ó, fica chique. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar e colocar um gráfico aqui para mostrar o sinal que a gente está pegando lá da DAC. Clica com o botão direito, vou vir aqui no Silver, opa, vou vir aqui na parte de gráfico, vou pegar o Waveform, ó, esse Waveform Chart. Vou colocar aqui, ó. Automaticamente ele já me aparece aqui, ó, Waveform Chart. Aí o que eu faço? Ó, eu posso ligar isso aqui direto aqui, ó. Tá ok? Mas aí eu quero te mostrar o seguinte. Esse tipo de fio azul aqui é um dos tipos de dados do LabVIEW. No caso desse fio azul aqui, ele chama Dynamic Data. O Dynamic Data, além do dado, da voltagem que ele está lendo na DAC lá, ele está pegando algumas outras informações. Você está vendo que a hora que eu liguei o fio aqui, ele já está aparecendo aqui o tipo de informação que a DAC me devolve ali. Está me dando um horário, está me dando a data que eu estou coletando esses dados. Isso aí, do momento, assim, para a gente não vai interessar muito. Então, o que normalmente a gente faz é o seguinte. Clica com o botão dele, a gente vai converter esse Dynamic Data num tipo de dado que a gente mais gosta, assim, digamos assim. Eu venho aqui na parte branca, clico com o botão direito, eu venho aqui no Express. E no Express aqui, ó, tem o Signal Manipulation. Aqui eu tenho um conversor, ó, de dado dinâmico para algum tipo de dado assim, que eu goste. Vou clicar nele aqui, vai aparecer um wizard dele e vai perguntar que tipo de dado que vai sair dali. De antemão eu já tenho que saber que o que eu configurei na DAC lá foi um único ponto, né? Eu escolhi para ele pegar uma única amostra de sinal. Então eu vou escolher esse cara aqui, ó, Single Scalar. Dou um OK. Aí eu venho aqui, ligo aqui, ó. Agora se eu ligar esse gráfico, eu vou botar um delete, ó, que ele clica aqui, dá um delete. Se eu clicar aqui agora, você vai ver que ele muda até de cor o gráfico, ó. Aí sumiu aquelas datas, sumiu o horário, sumiu aqueles dados lá pra gente não interessa no momento. A gente só precisa do dado puro, ó. Tá vendo? E a voltagem que vai sair lá, ó, tá vendo? O fio laranja é uma voltagem de ponto flutuante. E eu vou pegar esse fio aqui, ó. Vou bater aqui na parede desse while aqui, ó. Quando eu faço isso, ó, é criado um túnel. Esse túnel, pessoal, é o que vai pegar esse dado aqui e jogar para fora do while. Como eu falei para vocês, lá viu uma linguagem de fluxo de dados.
A hora que eu der o play nesse programa aqui, ó, ele vai ficar preso aqui dentro desse while, enquanto eu não clicar no stop aqui, ó. A hora que eu clicar nesse stop, aí ele sai desse while e continua o programa vindo aqui para o lado direito. Esse túnel, o que tiver daqui para a direita, ele vai executar só depois que eu clicar aqui nesse stop. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é mostrar para vocês que eu posso pegar todos os dados armazenados nesse fio e indexar eles. Eu posso, tipo, criar uma tabela. Eu vou criar um array de dados. Porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de uma tabela, a gente precisa dos dados todos salvos numa tabela, num array, para poder depois, posteriormente, salvar isso daí em disco, por exemplo. Então aqui, ó, eu venho aqui, ó, e dou um index. Quando eu indexo aquele terminal, que é esse túnel, você vê que o símbolozinho dele até muda. Ele faz tipo de um colchete. Isso aí é para indicar que, na verdade, ali, ó, agora vai sair um array de dados, uma tabela de dados. Quando eu clico com o botão direito aqui para criar um indicador desse dado, você vai ver, ó, que já está saindo um fio grosso. Esse fiozinho grosso é para indicar que, na verdade, não é um único dado, não é um único ponto que está aqui, são vários pontos. Olha que eu clico aqui, ó, olha o indicador dele como é que é, tá vendo? É uma tabela, ó. Essa tabela, ela só vai ser preenchida depois que eu der um stop aqui nesse programa. Tá ok? Então, ó, eu vou rodar esse programa aqui só para ver o sinal que está pegando ali, ó. Dá um run. Ó, tá pegando um sinalzinho lá. Só que tá rápido pra caramba, né? O que eu faço? Vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um stop aqui. Ó, ele parou, tá vendo? Quando ele parou, ó, ele preencheu todos os valores que apareceram aqui bem rápido. Ele preencheu a tabela, ó, tá vendo? Eu vou botar um negócio aqui para vocês verem que isso aqui é eu posso ver o tanto de elementos que tem dentro desse array, ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Eu cliquei com o botão direito e tem a parte só de array, ó. E esse aqui, ó, é um carinha. O array size, eu consigo ver o tanto de ponto que tem aí dentro desse array. Eu venho aqui, ó. Não create indicador. Ó, vou pôr ele aqui, ó, aqui do ladinho. E aí, antes de rodar de novo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um temporizador aqui no meio, ó. Eu venho aqui, vou colocar aí um segundo. Esse carinha aqui, ó, ele é em milissegundos que você entra com o tempo aqui. Então eu vou colocar 1 segundo. Vou dar um play aqui, ó. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar um clear, que eu venho aqui nesse cara aqui, eu dou um clear no gráfico, ó. Então, ó, de 1 em 1 segundo, eu estou pegando um dado, ó. Eu estou pegando um valor que está lá na minha porta. Vou parar aqui o programa. Um segundo é duro, hein? Vou colocar 100 milissegundos. Aí, já está mais rapidinho. Aí, então, eu estou pegando o valor de um circuitinho que eu liguei ali na minha DAC, ó. A hora que eu passar a mão por cima desse circuitinho aqui que vocês estão vendo, ó, está diminuindo o valor aqui, ó, do sinal. A hora que eu tirar a mão, está aumentando o valor do sinal. A hora que eu colocar a mão, tá vendo? Então esse circuitinho é o seguinte, eu vou mostrar para vocês qual que é o circuitinho. Ó. E a hora que eu apertar o stop aqui, ó, eu peguei 367 pontos. Tá vendo? Dá até para fazer o seguinte, para vocês verem, esse I aqui é na verdade o contador do while. É cada vez que passa o while aqui, posso criar um indicador aqui para ele. Ó. Esse I é o tanto de vezes que esse while se repetiu. Cada vez que esse while se repete, então ele passa por dentro aqui da caixinha da DAC,
pega um valor e mostra no gráfico e vai indexando aqui na parede. Ele vai acumulando aqui na parede. Aí depois que eu clico no stop, nesse carinha aqui, você vê que na verdade os dados que estão aqui vêm para cá. E também vem para esse componente aqui que me mostra o tamanho desses dados, o tamanho dessa tabela aqui, ó. Então aqui eu vou fazer de novo, ó. Vou dar um play aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse cara aqui é o valor do i, ó. Cada vez que esse i aí está variando, é o tanto de vezes que eu estou passando ali pelo while. Aí se eu der um stop aqui, tá vendo que coincide, ó, o tamanho. Ah, você fala assim, meu Andretec, ó, deu 171 e aqui deu 170, mas esse i aqui, ó, esse cara aqui, ele começa em 0. Então, na verdade, o primeiro ponto que está aqui, esse cara começou em 0, entendeu? Então, se tem 10 pontos, esse cara aqui, ele vai mostrar um número 9 aqui, porque ele começou em 0, mas tem 171 elementos aqui dentro da tabela. Depois vocês vão ver que trabalhando com array, o index 0 do array aqui começa em 0 também. Mas isso daí eu vou deixar mais para frente. Agora eu vou mostrar para vocês qual que é o circuitinho que eu liguei aqui na DAC para fazer essa experiência aqui com vocês. Então, pessoal, tá aí, ó, esse primeiro circuitinho é o que eu utilizei ali na demonstração da DAC. Você está vendo aí que é um LDR em série com resistor 10K e a conexão entre eles eu fui lá e liguei na entrada A+ da DAC. Está aí no protoboard o esquema de ligação e o LDR esse aí que apareceu aí em cima. É um componente pequenininho, ele é bem bacana por causa que ele é um sensor de luz. E é um sensor de luz que a característica dele é que ele é fotorresistivo. Dependendo da quantidade de luz que chega até ele, ele varia a sua resistência interna. Você vai ver aí no gráfico que quanto maior a quantidade de luz que bate que chega até esse componente, ele vai variar a resistência interna dele. Então o que eu fiz? Eu liguei ele num circuito que na verdade é um divisor de tensão, esse que você está vendo na tela. É dado por essa fórmula aí. E você vai ver pela fórmula que conforme o LDR ele aumenta a sua resistência, a tensão que vai chegar lá na DAC ela vai diminuir. Então é por isso que quando eu chego a mão em cima do sensor, eu estou colocando menos luz sobre ele, o que está acontecendo? A resistência interna dele está aumentando. E a resistência interna dele aumentando, o Vout ali diminui. Então ele é um componente bem legal. Ele é um circuitinho que ele é muito utilizado nos postes de luz que a gente tem na rua. Esse circuito aí é o que faz a luz do poste lá acender quando a noite chega, né? Quando a noite cai.
Então, pessoal, como eu sei que acho que a maioria de vocês não vai ter uma DAC, né, em casa aí para fazer esses testes, eu criei um VIzinho aqui, ó, que é o seguinte, ele simula uma DAC. Então o que eu posso fazer? Eu vou tirar esse fio daqui e vou ligar nesse terminal aqui. Ou seja, eu fiz uma aquisição aqui em casa e o resultado dessa aquisição eu salvei dentro dessa caixinha aqui, ó. Então, cada vez que o programa acessar essa caixinha aqui, vai sair um ponto da tabela que eu salvei lá dentro dessa caixinha. Que isso aqui na verdade é como se fosse, eu estou simulando, isso aqui é como se fosse uma DAC, tá vendo? É um sub-VI que ele tem uma tabela interna lá com todos os dados salvos do que eu fiz aqui com a DAC real, mas na verdade ele está salvo aí como se fosse uma DAC demo, tá vendo? Justamente é o sinal que sai desse divisor de tensão aí, é o sinal do LDR, né? Então se eu der um play aqui, ó, você vai ver que está aí, ó, o sinal que eu aquisicionei lá do LDR, do circuitinho. Então você vê que a variação desse sinal é proporcional à intensidade de luz que estava chegando nele na hora que eu gravei aí as informações. Tá vendo aí? Agora tá pegando mais luz nele, agora tem menos luz. Isso aí acho que é aquela hora que eu fiquei passando a mão na frente dele, ó, é uma hora que eu passo a mão e tiro a mão, passo a mão e tiro a mão. Então está chegando mais luz e menos luz nesse componente aí do LDR. Então, pessoal, outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, ó. Então eu vou clicar aqui no Stop. Mais uma vez vocês vão ver que tem aqui, ó, os dados. E esse tipo de gráfico aqui é o Waveform Chart. Então vocês perceberam que na verdade o Waveform Chart é como se fosse uma folha correndo aí da esquerda para a direita e como se tivesse um lápis. A ideia desse Waveform Chart é justamente isso, como se tivesse um lápis rabiscando uma folha e essa folha vai passando diante dos nossos olhos aí, ó. E aí o que acontece? Existe aí um outro tipo de gráfico que na verdade, ao invés de plotar um único ponto, que nem esse Waveform Chart faz, ele precisa na verdade de um pacote de pontos para poder plotar. Ou seja, na verdade, enquanto o Waveform Chart plota um único ponto, digamos assim, em função do tempo ou da posição que essa folha está correndo, o outro tipo de gráfico, na verdade, ele plota o resultante desses dados que a gente aquisicionou, que é esse aqui, ó, que esse outro tipo de gráfico aqui, ó, é o Waveform Graph. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, eu vou botar o Waveform Graph aqui na tela. Esse Waveform Graph, não adianta eu querer ligar ali na saída da DAC, por causa que é isso que eu falei para vocês. Ele só vai plotar um pacote de informações. Ó, se eu tentar ligar ele aqui, ele não vai funcionar. Quer ver? Tá vendo? Ele dá esse tracejadinho aí, quer dizer que está errado. Eu tenho que conectar esse gráfico, ó, aqui. Opa. Deixa eu dar um ESC aqui. Eu tenho que conectar esse gráfico aqui. Tá vendo? Esse tipo de gráfico ele só vai plotar os dados
um pacote de dados. A hora que todos os dados estiverem prontos, aí ele vai plotar o total. Então, ó, você vai entender que é muito fácil. Ó. Eu vou dar um play aqui de novo. Enquanto o Waveform Graph, quer dizer, enquanto o Waveform Chart está plotando aí na nossa folha que está correndo uma coisa, digamos assim, em função do tempo, a hora que eu der uma pausa, só que eu tenho que dar um stop, gente, tem que dar o stop, é esse stop aqui, ó. Eu não posso dar o stop geral aqui não. O stop geral, ele para totalmente o programa. Diferente desse stop aqui, esse stop ele realmente para o while. E aquele while, então, vai pegar aquelas informações que estão aqui nesse cara aqui, que é nesse index array, aí sim vai passar adiante, que é para o gráfico e para a tabela. E para esse carinha aqui que conta o tanto de informação que tem aí. Então tá vendo, ó, a gente está coletando bastante pontos, ó. Só que aqueles que estavam no começo, o Waveform Chart não está mais mostrando, você está vendo? Aqueles pontos que estavam no começo. Então, o Waveform Graph, a hora que eu der um stop aqui, você vai ver que ele vai mostrar todos os pontos, desde lá no começo. Ó, vou clicar aqui no stop. Ó, tá vendo? E você vê que o gráfico aqui, ó, ele coincide justamente, ó, ele parou em 805 aqui, ó. O Waveform Graph, ele tem essa característica dele. Ele precisa de um pacote de informações para plotar os dados. Enquanto que o Waveform Chart, não, ele precisa de um único valor, ele já consegue plotar esse valor. Só que a tela vai correndo, enquanto que o Waveform Graph não. O Waveform Graph ele vai plotar o total da medida. Então, ó, o total da medida que a gente fez foi essa. Ó, a intensidade de luz que variou no LDR, que em função do tempo, está aqui, ó, descrito nessa tela totalmente. Tá, então pessoal, esse daí é o primeiro programa e teste, e tá aí na tela o programinha. Procura fazer em casa, vai treinando, utiliza aí o LDR Demo, que é para simular a DAC, e esse programinha de LDR Demo aí eu vou deixar numa pasta no Google Drive, lá na descrição. Então pessoal, por hoje é só. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link para as especificações das placas das DACs. Então, até mais.